Termina na próxima quarta-feira o prazo para que os partidos registrem as chapas de quem vai disputar as prefeituras municipais. Na Serra, um dos candidatos anunciou quem será vice nesse final de semana. Mas é assunto para o nosso colunista de política, Eduardo Maia. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Isabela. Boa noite para todo mundo que acompanha o TN2. A gente está entrando na semana final para que os candidatos definam finalmente as suas chapas para a disputa das eleições em outubro desse ano. Na Serra, no último final de semana, o Everson Meirelles, do PDT, que é o candidato a suceder o atual prefeito Sérgio Vidigal, anunciou que sua vice será a ex-delegada Gracimere Gaviorno, do MDB. Isso, então, faz com que a chapa seja formada por PDT e MDB. O MDB é presidido em nível estadual pelo vice-governador Ricardo Ferraço, e essa questão de dar essa vice para o MDB seria até uma compensação para o partido por tudo que tem acontecido, principalmente na Grande Vitória. O MDB perdeu o posto em Vila Velha, quando o Bruno Lorenzutti, presidente da Câmara Municipal, era cotado como quem poderia compor a chapa com o prefeito Arnaldinho Borgo. Então, como eles não conseguiram isso lá, o escolhido foi Caio Linhares do PSB, meio que essa vaga ficou de compensação para o MDB. E não só por isso, também pela influência natural que o MDB tem por ser presidido pelo atual vice-governador do estado, Ricardo Ferraço. O partido passa por uma reestruturação desde quando Ricardo Ferraço assumiu a presidência dele aqui no Espírito Santo. E ainda também na Serra, houve a definição da chapa de Pablo Muribeca, deputado estadual pelo Republicanos. Ele anunciou que a pastora Magda Novaes vai ser quem vai preencher este posto de vice-prefeito na chapa dele. Então, republicanos com republicanos, é uma chapa puro sangue. Pablo Muribeca até tentou, ele estava namorando, como se diz na política, com o PSDB de Vandinho Leite, mas acabou que o PSDB anunciou apoio a Aldifas Barcelos, do PP, fechou chapa inclusive com Aldifas. Então, Pablo Muribeca tentou ainda um acordo com o PSD de Renzo Vasconcelos, que está apoiando a candidatura dele, mas no final ficou definido mesmo por republicanos com republicanos. Pablo Muribeca com a pastora Magda Novaes. E falando um pouquinho aqui de Vitória, o PSD anunciou apoio oficial à candidatura de Lorenzo Pasolini, atual prefeito do Republicanos. Essa possibilidade a gente já até tinha trazido aqui, porque o PSD inicialmente estava com Luiz Paulo aqui na capital, que é do PSDB. Só que por conta de acordos, principalmente no interior, por apoios que não aconteceram, por exemplo, o Renzo Vasconcelos, presidente do PSD, é pré-candidato em Colatina. O PSD, na cidade de Colatina, não apoia Renzo. Então, em Vitória, nos bastidores, o que se diz é que o PSD também não apoiaria Luiz Paulo, do PSDB. Então, isso acabou que se concretizou, porque em Vitória o PSD anunciou apoio oficial a Lorenzo Pasolini. Aí fica uma incógnita, porque Fabrício Gandini, deputado estadual, ele está com o Luiz Paulo desde o início da pré-candidatura do Tucano. Então a expectativa é que Renzo Vasconcelos libere Fabrício Gandini para continuar apoiando Luiz Paulo, enquanto oficialmente o PSD apoia a reeleição de Lorenzo Pasolini, que está prestes a definir quem vai compor finalmente aí a sua vice na chapa deste ano. Esse anúncio deve acontecer até no máximo quinta-feira, quando é a data limite pela Justiça Eleitoral. A gente vai acompanhando esse finalzinho, essa reta final dos acordos para as chapas estarem, enfim, definidas, para o jogo estar finalmente no tabuleiro por todo o Espírito Santo. Isabela, é com você. Obrigada, Eduardo. Vamos ficar de olho, hein? Tá faltando só essa figurinha no álbum, hein? Vamos saber quem vai ser e o Eduardo vai trazer pra gente.